Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Smart Fit para a discussão do resultado do quarto trimestre de 2025. Me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou Matheus Nascimento, gerente de relações com investidores. Antes de iniciar, uma mensagem para aqueles que optarem por escutar a conferência em inglês. Good morning, everyone, and welcome to Smart Fit conference call to discuss the results of the fourth quarter of 2025. This call will be translated in English, and to access the English mode, please click on the interpretation button through the icon at the bottom of the screen and choose your preferred language. There is also an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão presentes hoje conosco os senhores Edgar Corona, fundador e chairman, Diogo Corona, CEO, e José Luiz Rizardo, CFO e IRO. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará a teleconferência está disponível no site de Relações com Investidores da Smart Fit, na CVM e na plataforma do webinar. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, informações sobre o potencial do mercado de atuação, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas considerações não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso fundador e chairman, Edgar Corona, que iniciará a apresentação. Edgar, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês na nossa conferência de resultados do quarto trimestre de 2025. Período importante para o Grupo Smart Fit, que também marcou o avanço do nosso planejamento sucessório. Nesse contexto, eu assumi a presidência do Conselho de Administração, o Diogo assumiu como CEO e o Rizardo como CFO. Eles darão sequência à execução da estratégia e à consolidação do ecossistema do grupo, enquanto eu seguirei contribuindo diariamente nas principais discussões, definições, estratégias e projetos. Essa transição vem sendo conduzida de forma estruturada e planejada, com a ascensão de executivos da companhia com bastante experiência, visando a continuidade e perenidade do projeto de longo prazo com geração sustentável de valor. Gostaria de começar destacando os principais pontos de mais um trimestre de resultados sólidos, reflexo do trabalho, da dedicação e da consistência do nosso time. Nos destaques operacionais, encerramos o trimestre com 2.084 academias em operação em 16 países, representando um crescimento de 20% em relação ao quarto TRI de 24. Nos destaques ao longo de 25, adicionamos 341 academias, o maior número de inaugurações da história da companhia, em linha com o nosso guidance de expansão. Esse desempenho reforça a escalabilidade do nosso modelo de negócios e marcou a entrada de uma nova geografia. Do ponto de vista financeiro, vamos detalhar os resultados nos próximos slides. Mas a mensagem principal é clara. Seguimos combinando expansão acelerada, crescimento consistente e forte geração de caixa, reforçando a solidez e a escalabilidade do nosso modelo de negócio. Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até aqui e confiantes nas oportunidades à frente. Seguimos focados em ampliar o acesso ao fitness e em continuar transformando o setor dos mercados em que atuamos. Seguindo isso, passo a palavra para o Diogo, nosso CEO, nosso novo CEO, né, para continuar a apresentação. Obrigado, Edgar. Antes de entrar nos detalhes operacionais, vale dar um passo atrás e olhar para o portfólio de marcas que compõem o ecossistema do Grupo Smart Fit, que sustenta a estratégia que viemos construindo ao longo dos últimos anos. Hoje operamos uma plataforma integrada que combina academias, estúdios especializados e agregador, criando um ecossistema único no setor fitness. Como principal pilar no segmento de academias está a Smart Fit, nossa principal marca e vetor de crescimento, focada em democratizar o acesso ao fitness de alto padrão em grande escala. As academias próprias da Smart Fit representaram 89% da receita líquida consolidada do grupo em 2025. Complementando a proposta no segmento de academias, temos a Biorritmo, marca que deu origem ao grupo Smart Fit e que em 2026 completa 30 anos, posicionada no segmento high-end, oferecendo uma experiência mais completa de wellness e serviços premium. Já no segmento de estúdios, reunimos diferentes modalidades e marcas especializadas em um modelo essencialmente de franquias,
agora consolidado sobre a marca corporativa Bion, que ampliam nossa presença em experiências de treino mais personalizadas e orientadas à criação de comunidade. Por fim, contamos com a Total Pass, nosso agregador de bem-estar que conecta empresas, usuários e uma ampla rede de academias parceiras. Esse portfólio integrado nos permite atuar em diferentes perfis de consumidores, modalidades e momentos da jornada de bem-estar, reforçando o nosso posicionamento como uma plataforma completa no setor. Este próximo slide traz um panorama rápido dos principais destaques operacionais do Grupo Smart Fit em 2025 nos negócios mais relevantes. Vou detalhá-los melhor na sequência da apresentação. Começando pela unidade de negócio de academias, nosso principal negócio. Em 2025, entregamos mais um ano recorde de aberturas, com 341 novas academias, em linha com o plano de crescimento que havíamos divulgado anteriormente ao mercado. Esse ritmo de expansão nos permitiu ultrapassar a marca de 2.000 academias Smart Fit, encerrando o ano com 2.084 unidades em 16 países, considerando todas as marcas e consolidando nossa posição como a maior rede de academias da América Latina e uma das maiores do mundo. Entre os principais marcos estratégicos do período, destacam-se a entrada no Marrocos, que representa o início da nossa expansão em novo continente, e a aceleração do crescimento na Argentina, um mercado onde enxergamos um potencial relevante. Olhando para frente, anunciamos ontem nosso guidance de expansão para 2026, que prevê entre 330 e 350 novas academias líquidas, sendo aproximadamente 80% unidades próprias. Esse guidance reflete a continuidade do forte ritmo de expansão, apoiado por um pipeline robusto de projetos, disciplina na alocação de capital com bons retornos e um amplo espaço para crescimento estrutural do setor de fitness nos mercados em que atuamos. Falando agora especificamente da marca Smart Fit, que continua sendo o principal motor de crescimento do grupo. Seguimos evoluindo continuamente o nosso produto e a experiência oferecida aos nossos clientes. Em 2025, ampliamos o investimento na modernização e expansão do portfólio de equipamentos, sempre alinhados às principais tendências globais do setor. Esses investimentos reforçam a força da nossa proposta de valor, que combina infraestrutura de alta qualidade, preços acessíveis e uma marca forte e reconhecida, o que nos permite democratizar o acesso ao fitness de alto padrão. Ao mesmo tempo, seguimos enxergando um grande potencial de expansão geográfica, sustentado por tendências estruturais positivas, como o aumento da consciência sobre saúde e bem-estar e a crescente demanda por atividade física em diferentes mercados. Passando agora para a Biorritmo, nossa marca de academias high-end. Em 2025, iniciamos um novo ciclo estratégico para a Biorritmo, com reposicionamento da marca, redesenho de produto e aprimoramento da experiência do cliente no segmento high-end de fitness e wellness. Realizamos uma evolução relevante do produto, com atualização de equipamentos, evolução do projeto arquitetônico e aprimoramento da experiência do cliente. Esse movimento está alinhado às tendências globais do setor, nas quais o consumidor busca cada vez mais experiências integradas de wellness, combinando treinamento, recuperação, serviços e socialização. Com esse reposicionamento estratégico e o bom retorno das unidades de negócio, retomamos a expansão da marca com 6 novas unidades abertas em 2025, incluindo a entrada em 2 novos países, Chile e Peru. Esses avanços reforçam o papel da Biorritmo dentro do grupo como uma plataforma premium de wellness, complementar a escala e acessibilidade da Smart Fit e importante para o ecossistema. Outro pilar importante da nossa estratégia é a plataforma de estúdios, agora consolidada sobre a marca corporativa lançada no início de 2026, chamada Bion, vertical de negócios asset light, baseado essencialmente no crescimento via franquias. Ainda em 2025, alcançamos a marca de 100 unidades da marca Velocity, consolidando a rede como uma das principais referências no segmento de indoor cycling no Brasil. O ano também foi importante do ponto de vista operacional, com avanços relevantes na integração de processos e sistemas após a aquisição da Velocity, permitindo uma estrutura mais eficiente, padronizada, preparada para escalar. No total, a nossa rede de estúdio contava com 180 unidades, que se traduzem em mais de 270 salas. Seguimos também expandindo nosso portfólio de modalidades, incluindo o relaunch do nosso produto de Pilates sobre a marca Aera Pilates,
com uma proposta fortemente orientada à experiência do cliente e, em breve, com o nosso produto de recovery. Além disso, iniciativas como o Race Run Club e o Video Sessions reforçam o posicionamento dos estúdios como um espaço de comunidade e engajamento, ampliando a conexão com os alunos. A consolidação sobre a marca corporativa Beyond visa fortalecer a integração entre marcas, franqueados e parceiros, marcando uma nova fase de desenvolvimento para o segmento. Passando agora para o slide de Total Pass, que vem se consolidando como uma das principais avenidas de crescimento e que amplia e fortalece a proposta de valor do Grupo Smart Fit. O Total Pass opera em um modelo B2B2C e Asset Light, conectando empresas, colaboradores e uma ampla rede de academias parceiras. Nesse modelo de negócio, a geração de receita ocorre em duas diferentes etapas da cadeia. Primeiro, as empresas contratam o serviço e pagam valor por colaborador, o que chamamos de FII do RH. Em seguida, os colaboradores têm a opção de aderir ao benefício, escolhendo um dos planos mensais disponíveis dentro da plataforma. A partir daí, o usuário final passa a utilizar a rede de academias parceiras e a cada visita realizada é feito um repasse para a academia, alinhado ao modelo de uso da plataforma. Essa estrutura cria um modelo altamente escalável com baixa necessidade de capital, ao mesmo tempo que expande o mercado endereçável da companhia, adicionando novas fontes de receita além do modelo tradicional B2C. Além disso, a força das marcas do Total Pass e a capilaridade da nossa rede representam importantes diferenciais competitivos que reforçam o potencial de crescimento do Total Pass nos mercados em que atuamos. Por fim, gostaria de destacar a evolução do Total Pass. No Brasil, seguimos expandindo de forma consistente a capilaridade da rede. Encerramos 2025 com mais de 32 mil academias parceiras, um crescimento de 52% em relação a 2024, além de presença em aproximadamente 1,9 mil cidades, avançando um avanço de 36% no mesmo período. Dentro do nosso próprio ecossistema, o Total Pass também tem um papel importante na geração de demanda e aumento da utilização nas academias. No Brasil, por exemplo, os usuários do Total Pass representaram cerca de 15% da frequência total nas academias Smart Fit ao longo do ano, versus 11% do ano passado. Esse crescimento da rede, aliado ao fortalecimento da marca, tem se refletido diretamente no ganho de participação de mercado. De acordo com dados da Sensor Tower, o market share de usuários ativos mensais no Brasil evoluiu de 17% em 2023 para 29% em 2025, reforçando a relevância crescente da plataforma no mercado. Também avançamos de forma importante na construção da marca Total Pass, relevância de awareness e posicionamento. Entre elas, destacamos a primeira grande campanha de marca focada nos usuários finais, além da abertura da Orla Total Pass em São Paulo, um espaço dedicado à promoção de saúde e bem-estar que reforça a presença e posicionamento da marca. No México, o avanço também é consistente. A rede já conta com mais de 8 mil academias parceiras, um crescimento de 46% frente a 24%. Mantendo uma liderança clara em participação dos usuários, com aproximadamente 80% de market share no país. Como resultado desse conjunto de iniciativas, encerramos o período com cerca de 1,7 milhões de usuários finais, representando um crescimento de 62% em relação ao ano anterior. Esses avanços reforçam o papel da Total Pass como importante vetor de crescimento e um componente cada vez mais estratégico do nosso ecossistema. O agregador complementa e amplia a força do grupo, fortalecendo nossa presença no segmento corporativo e criando avenidas de crescimento para a companhia. Observamos também um crescimento relevante no número de empresas que contratam o produto e oferecem o benefício aos seus colaboradores, impulsionado por uma proposta de valor competitiva e por uma rede robusta de parceiros. Além da contribuição direta para o negócio, o Total Pass fortalece a integração do ecossistema, amplia o alcance da companhia para novos usuários e reforça a nossa posição como plataforma completa de fitness e bem-estar. Em resumo, 2025 foi um ano de forte execução operacional e evolução estratégica para o Grupo Smart Fit. Continuamos expandindo nossa rede de academias, fortalecemos o desenvolvimento das demais verticais do ecossistema e consolidamos nossa liderança no setor. Olhando para 2026, seguimos confiantes nas oportunidades de crescimento de longo prazo e na nossa capacidade de continuar executando com disciplina e consistência.
Falamos bastante sobre a evolução da nossa presença física nos slides anteriores, mas aqui destaca-se a diversidade geográfica desse crescimento. Hoje, o Brasil representa 47% da nossa base total, enquanto México e outros países já somam 53%. Se observarmos apenas as academias próprias da Smart Fit, o Brasil representa 41% da base. Além disso, outro ponto relevante é a manutenção do nosso ritmo de crescimento. Atualmente, 57% das nossas academias próprias são unidades maduras, o que corresponde a 950 academias. Ou seja, temos ainda mais de 40% das unidades que ainda não atingiram a maturidade e, à medida que isso ocorrer, obteremos maiores patamares de rentabilidade e geração de caixa operacional. Seguimos com foco em uma expansão disciplinada, eficiente e sustentável, com uma operação que combina escala com inteligência operacional, que pode ser observado em nossos indicadores de produtividade. Com isso, passo agora a palavra para o Rizardo, que vai apresentar os destaques financeiros do trimestre e do ano. Muito obrigado, Diogo. Neste slide, podemos observar um crescimento anual da nossa base de clientes e da receita por academia. No quarto trimestre de 2025, nossa base de clientes em academias terminou em 5,2 milhões, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Desses alunos, aproximadamente 2,2 milhões estão no Brasil, 1,1 milhão no México e 1,9 milhão em outros países. Vale destacar que os alunos de agregadores, incluindo os do Total Pass, não estão contemplados nessa visão, porém os seus acessos e check-ins vêm ganhando representatividade a cada trimestre, conforme comentado pelo Diogo. Para reforçar, no Brasil, eles representaram 15% da frequência média total em 2025 versus 11% no ano anterior. Acreditamos que nossa robusta base de alunos é um reflexo direto da nossa estratégia assertiva de expansão, da maturação das unidades e dos esforços contínuos para captar e reter clientes. No mesmo período, a receita líquida média anualizada por academia própria atingiu 4,3 milhões, representando um crescimento de 3% em relação ao quarto trimestre de 2024, impulsionado principalmente pelo aumento do ticket médio, refletindo os repasses de preço realizados nos últimos anos e diversas iniciativas implementadas para otimizar de forma sustentável a receita por academia. Lembrando que este crescimento foi negativamente impactado pela maior concentração de aberturas no final do período, quando comparado ao ano anterior. Dando sequência na apresentação, gostaria agora de entrar de fato nos resultados financeiros, começando pela evolução da receita líquida, que no quarto trimestre de 2025 apresentou novamente um sólido crescimento de 26% comparado ao quarto trimestre de 2024. Este foi o 18º trimestre consecutivo de crescimento da receita. A receita líquida atingiu 1,9 bilhão de reais, principalmente em razão da expansão na média de alunos em academias próprias Smart Fit e do incremento do ticket médio, com crescimento em todas as regiões de atuação. Vale destacar também a contribuição da linha de outras, que registrou forte crescimento de 80% frente ao mesmo período do ano anterior, com destaque para a robusta performance do Total Pass no Brasil, além da consolidação da Fitmaster desde o segundo trimestre de 2025. Olhando para o resultado do ano, 2025 trouxe marcos importantes. Pela primeira vez, superamos a marca de 7 bilhões de receita líquida, com forte crescimento de 30% em relação a 2024. Este desempenho reflete a continuidade da nossa estratégia de expansão, o fortalecimento do ecossistema de marcas e a crescente diversificação das nossas fontes de receita. Por fim, vale destacar a evolução da nossa presença internacional. As operações fora do Brasil da Smart Fit continuam ganhando relevância no consolidado, com a região de outros países e México representando juntos 63% da receita das academias próprias, 2 pontos percentuais acima do nível de 2024. Em resumo, seguimos combinando o crescimento da base de clientes, evolução de ticket médio e diversificação de receitas, sustentando um ciclo consistente de expansão e geração de valor. Passando para o próximo slide, podemos observar que o lucro bruto caixa totalizou 972 milhões, aumento de 26% quando comparado ao quarto trimestre de 2024, em linha com o crescimento da receita líquida no período.
A margem bruta caixa atingiu 49,9% no quarto trimestre de 2025, uma leve redução de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, como reflexo principalmente do aumento dos gastos relacionados à abertura de novas unidades e o crescimento nos custos das unidades em processo de ramp-up. Em 2025, o lucro bruto caixa totalizou aproximadamente 3,6 bilhões de reais, crescimento de 30%, resultando em uma margem bruta caixa de 50,3%, uma expansão de 0,2 pontos percentuais frente ao ano anterior. Ainda, vale notar que a margem bruta caixa, antes dos custos pré-operacionais, ou seja, aqueles relacionados às aberturas, atingiu 51,8% no quarto trimestre de 2025, uma expansão de 0,3 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. Nessa mesma métrica, em 2025, o lucro bruto caixa totalizou 3,7 bilhões, crescimento de 31% versus 2024, resultando em margem de 51,4%, uma sólida expansão de 0,6 pontos percentuais frente ao ano anterior. Para entrar um pouco mais no detalhe dessa análise, que na nossa visão reflete a robustez do nosso modelo de negócio, seguimos para o próximo slide. Aqui apresentamos a análise da margem bruta caixa antes dos custos pré-operacionais por segmento de negócio. Essa análise isola o efeito destes custos pré-operacionais, permitindo uma leitura mais clara da rentabilidade das academias já abertas, mesmo considerando o efeito da maturação. Nessa ótica, a margem bruta caixa atingiu 51,4% em 2025, uma expansão de 0,5 pontos percentuais, conforme falei, evidenciando a robustez e a consistência do nosso modelo de negócio. Em 2025, o lucro bruto caixa das academias Smart Fit, antes dos custos pré-operacionais, cresceu 28% versus 2024, com expansão de 0,6 pontos percentuais na margem, que totalizou 50,1%, refletindo principalmente a maior rentabilidade na região de outros países. Vale destacar também que a margem bruta das unidades maduras no Brasil atingiu 48,5% no ano, acima do patamar de 2024. Quando olhamos por segmento, observamos estabilidade nas margens da marca Smart Fit, nosso core business. A margem das academias Biorritmo e outras foi impactada pela inauguração de novas unidades que ainda estão em processo de ramp-up e possuem momentaneamente rentabilidades inferiores. Isso foi compensado pela sólida performance do segmento Outras, que manteve um patamar de margem significativamente superior, ainda que impactado a nível de margem percentual pela consolidação da Fitmaster quando comparado ao ano anterior. Dentro desse contexto, é importante destacar o efeito positivo da mudança no mix, com o segmento de Outras ganhando representatividade no lucro bruto antes dos custos pré-operacionais, passando de 7% para 10%. Em resumo, a companhia demonstra novamente sua capacidade de entregar sólidos resultados, mesmo em um contexto de forte expansão e maturação da base de academias, impulsionada também pela contribuição das novas unidades de negócio. Passando para o próximo slide, podemos observar que pelo 11º trimestre consecutivo, as unidades maduras apresentaram um patamar consistente de 52%. Além de um lucro bruto por academia própria anualizado no trimestre em 2,5 milhões de reais, crescimento de 1% frente ao quarto trimestre de 2024, reflexo da resiliência do modelo de negócio e dos intensos esforços no pilar de eficiência operacional. Outro importante destaque foram as unidades inauguradas em 2023, que apresentaram uma margem bruta de 53%, mantendo performance acima do patamar das unidades maduras pelo quarto trimestre consecutivo. O lucro bruto caixa por unidade anualizado atingiu 2,3 milhões no quarto TRI 25, crescimento de 2% frente ao trimestre anterior. Destaca-se também a sólida trajetória de maturação do Vintage 2024, que ao final do trimestre já alcançou um lucro bruto caixa de 2,4 milhões e uma margem bruta caixa de 55% no quarto trimestre de 2025, apresentando uma expansão de margem versus o trimestre anterior. A sólida performance das unidades próprias do Vintage 24, que ainda está em processo de maturação, é resultado de uma combinação do forte crescimento de receita,
reflexo da inteligência de expansão e força da marca Smart Fit, com um custo de ocupação estruturalmente inferior ao das unidades maduras, resultando no patamar de rentabilidade superior ao das unidades maduras. Monitoramos diariamente o desempenho dessas unidades e permanecemos confiantes que elas gerarão bons resultados ao atingirem a maturidade. Conforme o Diogo comentou anteriormente sobre a continuidade do ritmo de aberturas para 2026, o bom patamar da margem das unidades maduras e o excelente ramp-up das margens das novas unidades nos dão muita confiança que estamos no caminho certo para a consolidação de mais um resultado consistente, com escolhas assertivas dos novos pontos comerciais, forte gestão de custos, inteligência de pricing e vendas, além da alta qualidade no serviço prestado. No próximo slide, vamos falar de ROIC. Eu gostaria de apresentar novamente o sólido retorno sobre o capital investido gerado pelas nossas academias maduras em 2025, mantendo a mesma metodologia de análise que divulgamos no ano passado. Como podem observar, o retorno médio sobre o capital investido dessas unidades foi de 28% em 2025, já incorporando na análise os gastos teóricos em SG&A e imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido alocado nessas unidades. Vale mencionar também que essa análise já incorpora o vintage de 2022, em comparação àquela que foi apresentada no ano passado. Esse grupo de unidades ainda apresenta um ROIC de aproximadamente 15%, patamar que esperamos que atinja níveis mais elevados à medida que essas academias avancem em seu processo de maturação. Quando analisamos os diferentes vintages de unidades maduras, percebemos que os níveis de lucro bruto caixa são bastante consistentes entre si. A principal diferença de retorno entre os vintages está associada principalmente a uma questão temporal ligada ao ciclo de investimento e depreciação dos ativos. À medida que as nossas academias ficam mais maduras, o nível de reinvestimento necessário em manutenção desses ativos para continuar entregando os mesmos níveis de rentabilidade e mantendo a sua proposta de valor diferenciada é acima do nível de depreciação contábil dessas academias, principalmente pela diferença entre investimento inicial em obra civil versus a necessidade de manutenção ao longo do tempo. Esse efeito fica evidente ao comparar o CAPEX de manutenção entre os diferentes vintages. Nas academias maduras mais recentes, com 3 a 8 anos de operação, o CAPEX de manutenção representa cerca de 5% da receita líquida, enquanto a depreciação está próxima de 13%. Já nas academias mais antigas, com mais de 13 anos de operação, o CAPEX de manutenção aumenta para 9% da receita líquida, impactado pela ampliação da área útil de algumas unidades, acima do patamar usualmente necessário para fins de manutenção. Sem esse efeito, o patamar de CAPEX de manutenção dessas unidades permanece muito próximo ao da depreciação contábil dessas academias. Como consequência de tudo isso, ao longo do tempo, a base de ativos fixos das unidades fica menor, enquanto o NOPAT permanece em níveis bastante sólidos, o que naturalmente contribui para um aumento do retorno sobre o capital investido dessas unidades mais maduras. Por fim, vale destacar que esses níveis de retorno não consideram potenciais ganhos adicionais de alavancagem operacional de SG&A, nem os retornos provenientes de outras frentes do nosso ecossistema, como as franquias ou unidades de negócio ainda em fase de maturação, como o próprio Total Pass, que também já vem apresentando desempenho bastante positivo. Falando sobre despesas, vamos apresentá-las referentes ao quarto trimestre de 2025 e ao ano, com foco nas despesas com vendas gerais administrativas. As despesas com vendas gerais administrativas totalizaram 357 milhões no trimestre, equivalente a 18,3% da receita líquida, estável em relação ao mesmo período do ano anterior. As despesas gerais administrativas totalizaram 202 milhões no trimestre, representando 10,4% da receita líquida do período. Este desempenho reflete principalmente o impacto dos maiores investimentos na estruturação de novos negócios, especialmente relacionados ao Total Pass, além do efeito da consolidação da Fitmaster, parcialmente compensados pela alavancagem operacional da companhia. Vale mencionar também as despesas pré-operacionais, que totalizaram 22 milhões de reais no quarto trimestre de 2025, versus 11,6 milhões no mesmo período do ano anterior,
refletindo o maior volume de aberturas de academia próprias no trimestre. No próximo slide, apresentamos a forte evolução do nosso EBITDA, que no quarto trimestre de 2025 superou a marca histórica de 600 milhões, totalizando 610 milhões de reais, um sólido crescimento de 25% versus o quarto trimestre de 2024. A margem EBITDA do período foi de 31,3%, estável frente ao ano anterior. Em 2025, atingimos também um patamar recorde de EBITDA de 2,3 bilhões de reais, um forte crescimento de 30% versus 2024, com uma margem de 31,7%. Por fim, considerando o EBITDA ajustado antes dos gastos pré-operacionais, também em patamar recorde, atingimos a expressiva marca de 669 milhões de reais no quarto trimestre de 2025, com uma margem de 34,3%, expansão de 0,6 pontos percentuais versus o quarto trimestre de 2024. No slide do lucro recorrente, que totalizou 738 milhões em 2025, vemos que ele apresentou um forte crescimento de 37% em relação a 2024 e uma margem líquida de 10,2%, com expansão de 0,5 pontos percentuais no período. Este desempenho reflete principalmente a alavancagem operacional do nosso modelo de negócio, impulsionada pela rentabilidade consistente das unidades maduras e o sólido ramp-up das academias inauguradas nos últimos anos. Além disso, vale destacar novamente a maior contribuição dos outros negócios, que também apoiou a evolução do resultado ao longo do ano. Considerando o lucro líquido recorrente, encerramos 2025 com 741 milhões, um crescimento de 28% em relação a 2024, com margem líquida recorrente também de 10,2%, refletindo principalmente o crescimento de 30% do EBITDA ajustado no período. No quarto trimestre, o lucro líquido recorrente foi de 234,6 milhões, com crescimento de 19% em relação ao quarto TRI 24 e margem líquida recorrente de 12%. Esse resultado reflete, por um lado, o impacto positivo de uma maior declaração de juros sobre capital próprio no trimestre e, por outro, o aumento das despesas relacionadas ao maior resultado das operações fora do Brasil, em função da tributação em bases universais, o TBU, que não foram impacto caixa no trimestre. Passo agora para os próximos slides para falar dos nossos investimentos e o impacto na variação da dívida líquida. Em 2025, a dívida líquida ajustada da companhia aumentou em 993 milhões de reais, reflexo dos investimentos realizados no período, com foco na expansão da rede de academias, que foram parcialmente compensados pela sólida geração de caixa operacional. A geração de caixa operacional foi positiva em 2,2 bilhões de reais, impulsionada pelo EBITDA do período, com sua alta conversão, que alcançou a expressiva marca de 97%. As atividades de investimento totalizaram 2,5 bilhões de reais, devido principalmente ao CAPEX referente à abertura de novas unidades. Adicionalmente, as outras atividades representaram um aumento de 686 milhões na dívida líquida ajustada, considerando o serviço da dívida e também a variação cambial, junto com a própria distribuição de juros sobre capital próprio. Seguimos avançando com o nosso plano de crescimento, o que também resultou num CAPEX de expansão de 1,9 bilhões de reais, um incremento de 25% frente a 2024. Foram inauguradas no ano 275 unidades próprias da marca Smart Fit, um aumento de 14% frente às 242 unidades de 2024. Nesse contexto, o CAPEX por unidade Smart Fit foi de 6,3 milhões de reais. Adicionalmente, o CAPEX de manutenção foi de 346 milhões de reais no ano, representando 7,1% da receita líquida das unidades maduras, alinhado com a estratégia de oferecer continuamente uma experiência de alto padrão aos clientes. Vale mencionar que esse CAPEX também incluiu investimentos no programa de ampliação da oferta de equipamentos e até ampliação da área útil de determinadas unidades, junto com os projetos de eficiência energética. Passando para o último slide da seção financeira,
E conforme demonstrado no slide anterior, seguimos intensificando o nosso plano de expansão, investindo e distribuindo dividendos, enquanto mantemos a disciplina com a alavancagem e contamos com a forte geração de caixa operacional da companhia. O índice dívida líquida ajustada sobre o EBITDA LTM, excluindo os efeitos do IFRS 16 relacionados a arrendamento de imóveis, terminou o quarto trimestre de 2025 em 1,78 vezes, versus 1,76 vezes no quarto trimestre de 2024. Consideramos esse patamar saudável, especialmente devido à alta previsibilidade de resultados da companhia e o perfil de vencimento da dívida bastante alongado. Além disso, o índice dívida líquida ajustada sobre o EBITDA do quarto trimestre de 2025, anualizado, excluindo os efeitos do IFRS 16 relacionados a arrendamento de imóveis, é de 1,65 vezes. Importante mencionar que no ano, continuamos nossos esforços na agenda de liability management, com destaque para a emissão da primeira série de 10 anos na história da companhia, como parte de uma das 3 séries da 13ª emissão. A operação foi concluída ao menor custo all-in dos últimos anos, evidenciando a disciplina financeira, o acesso a capital com custos competitivos e capacidade de otimização da estrutura de capital, mesmo em um ambiente macroeconômico desafiador. Por fim, vale reforçar que a companhia financia localmente sua necessidade de expansão. Essa dívida líquida distribuída em diferentes geografias nos dá flexibilidade para investir, considerando o custo de capital local, onde, em alguns casos, continuamos a ter redução de taxa de juros. Gostaria de terminar a apresentação agradecendo a todos que contribuíram com o resultado e a todos os nossos investidores. Passo a palavra para o Matheus, que irá coordenar a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Rizardo. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, clique no ícone de perguntas na parte inferior da sua tela para enviá-las por escrito. Vamos coletar as perguntas e responderemos à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem um instante enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do analista Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. Um dos pontos mais relevantes que a gente viu no resultado de vocês foi essa evolução do economics do Total Pass. Quando a gente compara, né, essa evolução tanto de check-ins quanto de receita, a gente chega aqui que o desconto médio, né, melhorou bem ano contra ano, né, de uns quase 30%, né, em 2024, para uma média de 20% em 2025.
Isso, pessoal, é um tema que a gente tem discutido muito, muito com os investidores. Então, acho que seria super. E na ponta deve estar até um pouco melhor. Então, o que eu queria dividir com vocês aqui é se pudesse passar para a gente uma atualização da estratégia aqui, né? Ajudar a gente a pensar nessa evolução dessa convergência, né? Do crescimento de receita e frequência do Total Pass e onde vocês acham que vocês estão nessa curva, né? De fechamento, né? De gap de economics e eventual penetração, tanto de check-ins quanto de receita, que vocês puderem dividir de Total Pass ao longo de 2026, tá? Essa é a primeira. E a segunda, muita gente também perguntou do CAPEX, tá, pessoal? A gente viu um aumento importante ali de CAPEX por unidade ao longo de 2025. E aí a gente queria entender quanto disso foi impacto de câmbio, quanto foi aumento natural mesmo, e como vocês estão pensando essa equação de CAPEX por unidade para 2026. E aqui, se vocês pudessem quebrar por país, seria super legal. São essas duas. Obrigado, pessoal. Oi, Rodrigo. Bom dia. Aqui é o Diogo. Eu vou pegar a primeira pergunta, o Zé pega a segunda aqui, tá? A primeira pergunta do Total Pass. De fato, o Total Pass ele tem ganhado share de mercado e relevância dentro da Smart Fit. Ele tem crescido bastante, né? Então, a gente mostrou bem esses slides. A expectativa é que ele continue num pace de crescimento de share na Smart e de share no mercado também. Então, está indo super bem a iniciativa. E aí, o bom é que, ao mesmo tempo que a gente cresce, a gente vai fechando o gap que a gente tinha financeiro, né? Então, a gente fechou bastante o gap aqui em 2025, como a gente mostrou para vocês, e a expectativa é que a gente feche ainda mais em 2026. Então, é um grande desafio nosso, crescer, ganhar share no mercado e fechar o gap ao mesmo tempo. A expectativa é que ele feche bastante em 2026. Passando para a sua pergunta do CAPEX de expansão por unidade, Gastim, quando você quebra o crescimento que ele teve numa base ano contra ano, você consegue dividir esses dois efeitos praticamente no meio a meio. Então, você tem praticamente metade do crescimento que ele está relacionado à inflação nos diferentes países, né, nas moedas locais que a gente opera, a outra metade ela está relacionada ao impacto câmbio de quando você faz a conversão desse CAPEX lá fora para real e também do próprio impacto, né, da conversão de dólar, considerando que vários dos equipamentos são dolarizados. O que é importante também falar sobre o CAPEX por unidade é que a gente vem constantemente evoluindo, né, o nosso produto, as nossas academias. Então, a gente também soltou uma safra de academias, né, o cohort de 2025, com um pouco mais de equipamento por academia, principalmente equipamentos de força e musculação, do que a gente vinha soltando nos vintages anteriores, se adequando a um comportamento e uma demanda que a gente tem visto do mercado consumidor. Perfeito, pessoal. Super claro. Pois é, e desculpa, só um follow-up rápido. Eu lembro que esse é um tema que a gente vem discutido bastante, as eficiências, né, que vocês estão buscando justamente nesse CAPEX por unidade. Acho que vocês mencionaram alguns exemplos do México e tudo mais. Então, só entender, enfim, quanto que vocês já, teoricamente, conseguem capturar disso em 2026 e, enfim, câmbio à parte, que obviamente é uma variável que a gente não controla, o que vocês conseguem controlar, como a gente pensa essa dinâmica de CAPEX por unidade dadas essas eficiências para essas aberturas de 2026. Quando você pensa nas principais eficiências, né, retomando um assunto que a gente falou no final do ano passado, a principal eficiência do ano passado, ela foi, em termos de CAPEX, ela foi obtida no México, né? Então, principalmente na parte de construção civil das nossas academias no México, fazendo CAPEX por unidade no México por metro quadrado baixar mais de 20%, que foi a informação que a gente trouxe no call de resultados do terceiro trimestre de 2025. Porém, a redução no CAPEX por unidade no México, ela ocorre numa magnitude um pouco menor do que a magnitude que você vê na redução por metro quadrado, porque as unidades do vintage do ano passado são unidades com metragem média maior do que as unidades dos últimos vintages. Então, a gente já começa 26 numa base ajustada, vamos falar assim, de CAPEX por unidade, capturando a maior parte das eficiências nos diferentes países. Dito isso, quando você pensa o CAPEX por unidade para o ano, né, e tirando o câmbio da equação, que é uma variável importante, mas bastante incerta, né, principalmente a gente está começando aí um ano com guerra, uma volatilidade maior do que a gente esperava quando começou,
você não deveria ver nenhuma mudança de patamar em termos de CAPEX por unidade da companhia, olhando média 26 versus média 2025. Excelente, Zé, super claro. Obrigado, Zé. Obrigado, Diogo, pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Luiz Guanais, analista do BTG. Bom dia, Diogo. Bom dia, Zé. Acho que duas perguntas aqui do nosso lado, né? A primeira, ainda sobre o Total Pass, se vocês pudessem comentar um pouco como a gente pode esperar o share tanto de academias Smart, né, quanto academias terceiros, evoluindo ao longo do ano. Acho que esse foi um ponto, né, que vocês até comentaram também ali no release do quarto tri. E uma segunda pergunta, né, falando um pouco de ganho de eficiência e também investimentos, né, quando a gente olha a margem bruta no México, né, como a gente também poderia pensar os drivers ao longo desse ano, né, vocês, né, vêm comentando já há alguns trimestres, né, depois daquele repasse de preço há vários trimestres atrás, como estão tentando ganhar eficiência, né, e ao mesmo tempo fizeram alguns investimentos, né, mais recentes ali na parte de operação. Então, eu queria entender um pouco como é que a gente pode esperar esse cash gross margin evoluindo ao longo de 2026. Obrigado. Bom, Luiz, bom dia. O Diogo, eu vou pegar primeiro o Total Pass, aí o Zé complementa da margem do México aqui. Com relação ao Total Pass, o que a gente espera esse ano, assim, a gente manter por volta de 30% dos check-ins, das visitas na rede própria aqui, e 70% externa, né? Então, a gente vê crescimento, o pace de expansão da rede própria continua forte, né? A gente acabou de falar, 330, 350, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem acelerado bastante o pace de cadastramento de academias, que percentualmente ele diminui, até porque você já está chegando num patamar que tem quase todo mundo, né? Na plataforma, mas esses dois efeitos combinados a gente espera manter por volta de 30% na rede própria, rede exclusiva aqui. Só para complementar, Guanais, aqui o ponto do Diogo, quando ele fala dos 30%, esses 30% eles incluem, né, a Smart Fit, Biorritmo e também as outras marcas do grupo, obviamente que pela base de clientes do Total Pass e os planos que eles estão matriculados e pela própria capilaridade e tamanho da marca, né, grande parte disso é na própria Smart Fit. Passando para México, acho que a gente tem visto, né, alguns bons sinais, né, no México nos últimos meses. O primeiro deles eu comentei na pergunta anterior, que é sobre o aumento da eficiência no CAPEX por unidade da região, baixando nominalmente o valor em moeda local versus o que a gente gastava anteriormente falando. O Vintage de 25, apesar de muito novo, tem rampado muito bem na região, o que nos dá a confiança que a gente tem um produto bastante aderente e com uma proposta de valor muito boa para o consumidor mexicano. Uma notícia bastante importante, que demora um pouco também para você ver o efeito dele na receita da companhia, é o aumento relevante que a gente teve na penetração do plano Black no México, e também nos últimos meses a gente fez alguns ajustes pontuais em algumas unidades, mexendo na precificação local do plano Smart e do plano Fit. Então, nesse cenário, quando você olha as perspectivas para o ano do México, a gente está animado com o que a gente vai encontrar e tem pela frente com a nossa proposta de valor, e não esperamos nada muito diferente do que a gente vem entregando nos anos anteriores em termos de resultado. Tá ótimo, super obrigado, Zé e Diogo. A nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma perguntinha aqui, duas, na verdade, em relação a Fitmaster e outros M&As que vocês fazem, tirando da parte de estúdios, se vocês fazem algum tipo de CapEx para mudar a marca, trazer para o estilo da Smart Fit, como é que vocês veem isso? Se vai fazer, se não, o que isso poderia adicionar à nossa expectativa de CapEx para 2026? A outra pergunta é,
quando vocês falam da rentabilidade das lojas maduras, você pode destrinchar um pouco para a gente tirar o efeito do mix e o efeito do câmbio? Como foi o crescimento do lucro bruto e da margem, por exemplo, das unidades brasileiras e no México? Só para ficar um pouco mais claro aqui. Isso eu estou falando daquele dado que você deu, que o lucro bruto por unidade madura cresceu 1% ano contra ano. Oi, Júlia, obrigado pela pergunta, Rizardo aqui. Começando pela sua pergunta do CAPEX de conversão, né, é importante separar aqui bem, né, os diferentes tipos de aquisição que a gente fez e faz na história da companhia. A Fitmaster, especificamente, né, é o nosso business de agregador B2B, 2C, focado principalmente em estúdios no México, né? Então, a gente já era sócio do business. Então, com a aquisição de 100% que aconteceu no segundo trimestre de 2025, ele passou a ser consolidado nos resultados da companhia e não foi necessário nenhum tipo de investimento adicional no negócio. O impacto dele, obviamente, é um aumento do resultado da linha de outros negócios, e ele traz também um perfil de margem bruta e margem EBITDA diferente do perfil dos outros negócios da companhia. Outro tipo de aquisição, né, dos franqueados da Smart Fit que a gente faz aí seletivamente para destravar o crescimento em alguma região, obviamente você não precisa fazer nenhum CAPEX de conversão de marca. Aonde eventualmente a gente precisa quando a gente compra algum ponto comercial, algum concorrente pequeno. Historicamente falando, essa conversão ela sempre foi feita de uma forma muito barata, salvo algumas exceções, que a loja, a academia era muito ruim, a gente teve que investir mais para adequar o padrão da Smart Fit, mas você não deveria esperar nada relevante para o ano de 2026, né? A única aquisição que a gente tem anunciada, ainda sujeita a cumprimento de determinadas condições precedentes, é a Evolve, e conforme a gente anunciou para o mercado, no curto prazo, essas unidades não serão convertidas na marca Smart Fit, embora muito provavelmente no médio e longo prazo não faça sentido a gente eventualmente operar com diferentes marcas com uma proposta de valor similar. Passando para a sua outra pergunta sobre a margem bruta e o lucro bruto das diferentes regiões, a gente trouxe no release, e eu trouxe também aqui na apresentação de resultados, que a margem bruta caixa das unidades maduras no Brasil, ela aumentou em 2025 contra 2024. Tá? A ordem de grandeza do aumento do lucro bruto caixa por unidade Smart Fit Brasil, ano a ano, é de single digits, enquanto, como vocês devem esperar, a margem bruta das unidades, a margem bruta e o lucro bruto das unidades do México caíram quando você pensa 2025 contra 2024, e nos outros países e regiões a gente vê esse lucro bruto caixa por unidade em moeda local aumentando nos principais países entre mid to high single digits. Maravilha, muito obrigada. Se eu puder fazer um follow-up aqui nas expectativas de aumento dos custos por unidade da operação das academias, se vai ser mais ou menos que inflação, considerando o GPM, o que vocês estão vendo para o budget para 2026? Acho que no consolidado da companhia não deve ter nada muito diferente de inflação. Tem alguns países que a gente tem algumas iniciativas de eficiência que devem fazer o custo por unidade crescer um pouco abaixo de inflação, enquanto você tem alguns outros países que provavelmente crescem acima de inflação, como a Colômbia, que teve um reajuste de salário mínimo na casa de seus 23% para o ano, mas a gente também fez um repasse de preço na região, no qual a gente espera que o efeito líquido seja que não tenha nenhuma mudança de patamar de margem na região, mas o custo por unidade nessa região específica vai andar um pouco mais. E aí, nesse sentido, Júlia, se eu pudesse complementar, né, a representatividade de pessoal dentro da nossa estrutura de custo é 40%. Então, por mais que você tenha esse aumento na casa dos 23%, isso acaba sendo mitigado dado o mix dentro da estrutura de custo, então não é esperado, né, que na Colômbia especificamente você tenha um crescimento de custo nessa ordem de grandeza, e como o Rizardo bem pontuou, procurando, né, iniciativas de eficiência para que eventualmente a gente consiga encontrar mitigantes e manter aí o nosso planejamento para o ano.
Muito obrigada. A nossa próxima pergunta é do analista Nicolas, do JP Morgan. Desculpa, pessoal, bom dia. Tudo bem? Obrigado pelo tempo pelo qual para pegar a nossa pergunta. Eu tinha duas, na verdade. Na primeira tem que ver com a Smart Fit, principalmente no Brasil, né? Vocês bem comentaram aí na apresentação uma melhora no NPS. Eu queria ver se vocês conseguem dar alguma cor, ou se vocês conseguem enxergar como é que o NPS, talvez, do cliente balcão e versus do cliente Total Pass que vai nessa academia da Smart Fit, né? Queria entender como que tem evoluído, talvez, esses dois grupos de clientes ao longo do tempo, entendendo que agora o cliente Total Pass é mais relevante do que era no passado. Essa é a primeira pergunta. A segunda tem que ver com outros LATAM, né? A gente vê que a Colômbia teve um aumento de salário mínimo bem relevante agora no começo do ano. E pelo que eu entendo, a Colômbia acaba sendo, junto com o Chile, bem relevante aí na BU de outros LATAM. Queria entender quanta capacidade, né, tem a Smart Fit aí para absorver esse aumento de custo. Como que vocês veem eh, essa BU talvez evoluindo ao longo de 26? Obrigado. Oi, Nicolas. É o Diogo, tudo bom? Bom dia. Sobre o NPS, assim, o NPS nosso ele continua super bom nas academias, a gente tem falado bastante, número por volta de 70, né, que é considerado muito alto. E sobre os clientes Total Pass, os nossos números são muito semelhantes, né? A gente trata o cliente Total Pass como um cliente comum da academia, né? Ele só chegou por um canal diferente. Ele também está nas nossas regras de CRM aqui, então a gente deve tratar muito bem ele, até porque esse cliente ele tem um switching cost, ele pode trocar de academia com maior facilidade até do que o cliente balcão. Então, faz todo sentido você ter uma experiência muito boa com ele e tratar muito bem ele, que nem a gente faz com os nossos clientes de balcão. E só complementando o Diogo aqui, Nicolas, na resposta, né? Esse cliente, o maior indicador que ele está satisfeito é ele continuar frequentando aquelas unidades, né? E é isso que a gente tem visto dentro da nossa rede própria. Quando você pensa na pergunta, né, sobre impacto na Colômbia devido ao aumento do salário mínimo, a gente reajustou, né, o preço na Colômbia em aproximadamente 10 mil pesos colombianos no começo do ano. Inicialmente, esse ajuste ele até foi um pouco acima do que iríamos fazer, porque a gente tinha uma perspectiva para o ano em termos de impacto do dissídio bem menor do que foi anunciado, mas a gente espera que com esse repasse feito na Colômbia, a gente não tenha nenhuma mudança do patamar de rentabilidade da unidade de negócio, que, como você bem pontuou, né, dentro dos outros países, é a nossa geografia hoje mais representativa. Perfeito, muito obrigado, Diogo e Zé. A nossa próxima pergunta é da Dani Eiger, da XP. Bom dia, quase boa tarde aí, pessoal. Bom dia, Diogo. Zé, obrigada por pegar minha pergunta. A primeira que eu tenho é em relação ao Total Pass. Eu, na verdade, queria talvez confirmar um número, porque o número que eu tinha e eu olhei ali no release do quarto tri de 24 da penetração do Total Pass nos check-ins era de 13%, né? E aí vocês falaram duas vezes 11%, e aí eu queria só confirmar se de fato tem alguma diferença, se foi algum ajuste, enfim, de forma de olhar, porque aí isso impacta a minha pergunta, que era sobre a evolução de receita por check-in, né? Que a princípio a gente tinha entendido que tinha evoluído, e aí até conecta com o ponto que vocês trouxeram dessa questão de você ter mais uma ampliação da rede externa, né? De outras alternativas e eventualmente vocês conseguindo tornar mais eficiente o uso da academia pelo Total Pass, entre Total Pass e balcão. Então, na verdade, eu queria confirmar um pouco
essa dinâmica e também essa questão da receita líquida de check-in, e aí, ainda nesse ponto, entender como vocês enxergam a criação ou não de valor do TotalPass dentro de uma academia de Smart Fit, né? Assim, olhando puramente o economics, até de repente conectando com o slide ali que vocês comentaram de ROIC, no fim, como vocês enxergam esse efeito net? Entendo que por estar tudo dentro do grupo, as coisas se misturam, mas se vocês têm de fato visto isso como uma demanda incremental, às vezes tem alguma canibalização, mas net positiva do lado de fluxo. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda, em relação também à dinâmica de ROIC, né, essa vintage de 2024, de fato, ela está surpreendente, né, em termos de rentabilidade, do lado de margem bruta, principalmente. Entender um pouquinho o que tem puxado isso, se vocês entendem que as novas safras, elas vêm mais nesse novo patamar de rentabilidade por algum motivo específico, só para a gente entender aí como pensar na rentabilidade da expansão marginal. Obrigada. Dani, Risardo aqui, pegando, na verdade, as suas várias perguntas aqui, começando da primeira, né? Quando você pensa no check-ins do TotalPass dentro da rede própria, tá? O número da média de 2025 é 15%, o número da média de 2024, arredondando, é 11%, tá? Que é diferente do número que foi divulgado no anterior, porque tinha uma inconsistência de base devido às fraudes que ocorrem no business de agregador e que a gente vem melhorando, né, os nossos controles internos, tanto na rede própria quanto na rede terceira, para evitar isso. E isso, inclusive, é uma das alavancas de melhora da rentabilidade dentro do próprio agregador. Mesmo quando você faz, né, esse ajuste, né, do 11% em 2024 por 15%, você também continua vendo uma melhora do gap entre frequência e receita por cliente. Passando para suas outras perguntas, aqui pensando no vintage de 2024, né, a gente tem tido performances boas em todas as geografias, mas eu destacaria a performance do vintage de 2024 no Brasil, que tem uma performance a nível de rentabilidade por academia muito acima do patamar das maduras no Brasil, que, como vocês conseguem ver lá no formulário de referência, tem girado na ordem dos seus 47% a 49%. Então, esse vintage especificamente do Brasil tem margens muito maiores, porque tem uma receita por academia similar, de novo, com um custo de ocupação muito inferior ao nosso custo de ocupação médio das unidades maduras. A sua última pergunta, né, sobre como a gente enxerga o TotalPass e a rentabilidade do cliente TotalPass, a nossa visão de médio e longo prazo é um pouco do que vocês estão vendo e vão continuar a ver nesse gap entre visita e receita do TotalPass dentro da Smart Fit, é que deveria ser indiferente para a companhia em termos de unit economics por aluno, se esse cliente está vindo do canal A ou canal B. O que você tem é, eventualmente, alguma diferença a nível de receita por cliente, mas que você compensa isso com um custo de aquisição menor do cliente que vem via agregador versus o cliente que vem via balcão. Excelente, super claro. Obrigadão. A nossa próxima pergunta é do João Soares, analista do Citibank. Obrigado, Matheus. E bom dia, Diogo. Parabéns aí pelos cargos novos. Eu tenho três, que eu prometo ser bem pragmáticas aqui, bem rápidas. A primeira é só pensando nessa dinâmica do CAD, que, né, o Arroba assinou um termo de compromisso, se não me engano, no começo do ano, para 10 exclusividades. Eu queria entender assim, como é que vocês abordam isso aqui? Isso aqui, vocês também vão buscar algumas exclusividades? Vocês têm direito também a assinar essas mesmas exclusividades? Enfim, queria ouvir um pouquinho sobre como que essa dinâmica tem acontecido, enfim, como é que vocês estão abordando ela.
O segundo ponto que eu queria discutir com vocês, se puder, é falar um pouquinho do curto prazo, e pensando no intake do balcão, pensando em repasse dos planos, o que a gente deveria imaginar aqui para o começo do ano? Não sei se tem algum comentário em relação ao cenário competitivo, a gente entende que deu uma apertada, então, se puder um pouquinho falar sobre isso. E a última é bem rápida, Zé, só sobre o TBU, como é que isso impacta a alíquota efetiva aí pensando para frente? Obrigado. João, bom dia, é o Diogo. Sobre essa decisão do CAD, assim, como que a gente vê, assim, a gente não tem nenhuma restrição na parte do processo, mas pensando na plataforma aqui, a gente acha que nossa plataforma hoje está muito competitiva, independente das marcas e exclusividades que eles possam ter. A gente acha que o volume e capilaridade que a gente está hoje está muito relevante. Estamos em 1.900 cidades, fechamos com 32 mil academias, praticamente uma cobertura realmente nacional aí. Estamos focando muito nas nossas marcas aqui, na rede própria aqui, trabalhando muito forte em marca, todo comentário que eu falei, rebrand de Biorritmo e volta de expansão de Biorritmo, marca guarda-chuva de estúdio e cada vez, integração da Velocity cada vez, uma expansão de franquia muito consistente, com foco nas comunidades e experiências. A Smart Fit, a gente expandindo com muita qualidade aqui, né, olhando assim, as margens das novas e os ROICs indo muito bem, então, expandindo com muita consistência. E aí o resultado de toda essa oferta de parceiros na rede própria e dos parceiros terceiros está sendo muito bem reconhecida pelo mercado, né? A gente vê o share aumentando, a gente vê a marca da Total Pass, o brand awareness aumentando muito, então acho que todo o nosso trabalho aqui, o cliente está dando feedback que está funcionando, então para a gente é isso que importa, mais do que qualquer decisão ou o que eles vão fazer com essas outras marcas. E adicionando a isso, João, assim, dado uma estrutura de custo mais enxuta, a gente hoje tem um custo para a empresa menor e um preço para o funcionário também menor. Então, a gente é muito mais competitivo, tá certo? Com esses 31 mil parceiros que nós temos, eu acho que isso a gente consegue, né, rentabilizar a operação, remunerando bem essa academia, remunerando melhor do que o concorrente e cobrando menos das empresas. O que tem feito, né, o resultado disso é esse ganho de share que a gente vem conquistando nos últimos 2 anos, como vocês viram na apresentação do Lizardo, né, um salto de 6, 7 pontos, né, isso se mantendo, a gente pode projetar, quer dizer, repetindo, né, a gente vai fazer força para até passar disso, né, mas se fosse só os 7% que a gente ganha de um ano para o outro, a gente já chega a 38% no mercado, 39%, né, gerando competição, remunerando melhor as academias, tá certo? Fazendo assim, melhorando, vamos dizer, para quem está no fitness, aí, para o pessoal que está, esse ecossistema de academias, o Total Pass acabou sendo uma bênção para eles. Sobre as suas próximas 2 perguntas, João, tentando conectá-las aqui, né, vou pegar um pouco aí da fala da abertura do Edgar, né, a gente está bastante animado e confiante, né, para o ano de 2026. O cenário visto até agora, ele não muda nada em termos da nossa expectativa e confiança para o ano. E pensando na TBU, né, é um tema um pouco complexo, mas eu vou tentar aqui explicar ele de forma bastante simples, que a gente já vinha falando há algum tempo com vocês disso. A TBU, ela basicamente traz para o LAIR tributável da companhia o LAIR contábil de cada uma das subsidiárias que a gente tem fora do Brasil. Essas subsidiárias consideradas individualmente. Então, tem que olhar o resultado contábil LAIR de cada subsidiária que eu tenho no México, no Chile, no Peru, em todos os países. Então, não é um cálculo por país, e sim empresa a empresa que tenha domicílio fiscal fora do Brasil. E nessa conta você desconsidera qualquer empresa que tenha LAIR contábil negativo. Você só coloca o positivo. E aí você precisa fazer a equalização de qualquer diferença de alíquota que você tenha entre esses países e operações para hoje os 34% do Brasil. Então a gente consegue ganhar uma visibilidade muito maior da alíquota efetiva para o ano, à medida que a gente se aproxima do encerramento do ano fiscal, que você tem, obviamente, né,
resultado mais garantido de cada uma das subsidiárias para você saber quanto você tem que pagar de imposto, qual o LAIR e quanto você pagou. Então, nesse momento, pensando na alíquota efetiva de 2026, eu acho que você consegue pensar e trabalhar com range de 15% a 20%, mas que, obviamente, à medida que a gente ganhe visibilidade dele ao longo do ano, ele pode variar desse intervalo que a gente espera que seja. Maravilha, muito obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Fratini, analista do Bank of America. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Do nosso lado, a gente queria entender um pouco mais o lado de despesa. Acho que a parte de selling foi uma surpresa bem positiva, parece que veio super controlado nesse quarter. Mas como que a gente pode pensar nessa linha para 2026? Talvez melhora um pouco, porque a base de academias que vocês vão crescer nominalmente é a mesma, em cima de uma base um pouco maior, né? E também quanto ao o G&A, acho que ele foi um pouco mais pressionado esse ano por conta dos investimentos no Total Pass, mas como que a gente pensa agora para 2026, tanto os investimentos ex-Total Pass quanto no Total Pass? Obrigado. Quando você pensa primeiro, Fratini, nos investimentos realizados em 2025, e como você bem disse, eles são principalmente focados na estruturação de novos negócios, e dentre esses novos negócios, o mais representativo da companhia é o Total Pass, e você também teve um impacto no crescimento do SG&A da companhia com a aquisição da Fitmaster no segundo trimestre de 2025. O Total Pass ele vem superando positivamente as nossas expectativas em termos de tamanho e velocidade do crescimento. E dada a natureza desse negócio, ele é um negócio mais intensivo em SG&A, quando você pensa nessa linha como percentual da receita líquida, do que um negócio de academias. E você precisa investir primeiro em SG&A para depois você trazer os contratos com as empresas, os usuários que fazem o copay, que o Diogo comentou, e melhorar gradualmente a rentabilidade dele. E tem algumas coisas acontecendo, né, no mercado que nos fizeram, né, investir um pouco antes e mais do que inicialmente planejado, dado não só também o fato que os nossos resultados do Total Pass têm surpreendido positivamente. Quando você olha para 2026, a companhia deveria ainda ter um incremento de SG&A pensando, né, nominalmente, tá, no patamar de dinheiro sendo investido em SG&A, mas ele crescendo abaixo do crescimento da receita líquida da companhia para o ano de 2026. E se você pudesse, né, eu tivesse a informação separando esse SG&A entre os business, você veria que a gente está entregando uma alavancagem operacional no SG&A grande dentro do business de academia, mas que você ainda não consegue enxergar isso no consolidado da companhia por causa desse fator do investimento no Total Pass, e porque o SG&A do Total Pass, como percentual da receita, ele é muito acima do que você vê na média do consolidado da companhia. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos pela participação. O time de RI se mantém à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Uma ótima quinta-feira.